que se concentrar no primeiro, ou seja, saber se ela tem coerência. Não, peraí. Todos eles argumentam em termos de validade externa. Todos eles dizem que aquilo que estão expondo corresponde à ordem dos fatos externos. Por exemplo, a montanha de conhecimentos históricos que tem Hegel e Marx é realmente impressionante. Tá certo? O que falha não é isto, não é a falta de referência ao mundo externo. Tá certo? É que este mundo externo é visto imaginariamente. Tá certo? E não, vamos dizer, desde o eixo existencial em que o sujeito está. Você não pode acusá-lo de falta de referência externa. Existe a referência externa. É o ponto de vista do observador que é falso. Quer dizer, aquele mundo que ele está expondo não é o que ele realmente vê. É o que ele veria se ele fosse quem ele está fingindo que é. Portanto, são obras de ficção. Entendeu? São obras construídas a partir, vamos dizer, de um personagem imaginário, de um narrador imaginário. Você entendeu? Quer dizer, o sujeito que escreve as obras de Karl Marx não é Karl Marx. É um Karl Marx literário, que só é aquilo na hora de escrever. E que não coincide com a experiência existencial dele. Não coincide, nem poderia coincidir. Então é por isso que todas essas obras, quase todas as obras filosóficas, a partir de Maquiavel, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Karl Marx, etc., todas têm estrutura ficcional. O que eu estou dizendo aqui é cientificamente demonstrável. Não é sequer uma tese filosófica, é uma tese científica. Quer dizer, pode-se provar isso aqui, vamos dizer, justamente a partir da distinção entre os 4 discursos. Mas então o ponto moral seria a alienação do sujeito em relação a ele mesmo. Deixa de estar onde ele está. Não, porque daí você reduziria a um problema psicológico daquele indivíduo. E não é. Não pode ser que todos eles são loucos. Se fosse isso, eles seriam malucos. E não é. É uma confusão de gêneros que está, vamos dizer, agora entrou o termo embedded. Entrou em modo termo, os repórteres estão embedded nas tropas. Então esta confusão está, não lembro o correspondente, está embedded em toda a cultura. A falta de distinção entre o que é um discurso científico e o que é um discurso ficcional. Cai na paralaxe. A paralaxe não é um problema individual da consciência deste sujeito. É uma confusão que entrou em toda a cultura. Eles não sabem mais distinguir o que é uma tese científica do que é um romance. Entendeu? E a filosofia, durante esses 4 séculos, se constitui basicamente desta confusão. Naturalmente, não tem um só deles que reconheça que aquilo é um discurso ficcional. Hegel e Karl Marx e Comte pretendem estar fazendo um discurso tão científico quanto o da física. Eles dizem, não, o científico era o de Santo Agostinho. E aquilo corresponde aos dados observados. Entendeu? Observados e comprováveis. É comprovável empiricamente, por exemplo, que o passado é anterior ao presente e ao futuro. Entendeu? E isto, vamos dizer, faz parte da estrutura do próprio tempo, a qual está subentendida em toda e qualquer narrativa histórica ou filosofia da história. Está entendendo? Portanto, a filosofia da história, se quer dizer algo sobre o sentido da história, tem que passar para um outro plano que já não pode mais ser o da história, mas é o da eternidade ou da meta-história. Isto é estritamente científico. Não pode não ser assim. Qualquer história que embutir o sentido da história dentro da própria história fará com que esse sentido só passe a existir depois de uma data tal, tá certo? De modo que, curiosamente, o sentido daquilo que se passou no século III, tá certo? Só estará no século XXII, ou XXIII, ou XXIV, totalmente ignorado do século III. E as pessoas que morreram ali, não é isso? Infelizmente morreram sem saber para quê. O que significa... Oi. Tem alguns campos do conhecimento que escapam da paralaxe, como física. Eu não sei. Espera aí isso é muito complicado. Quer dizer,
E eu acho que, curiosamente, o que aconteceu no século XIX e XX foi que, enquanto esse fenômeno da paralaxe se expandia para dentro da filosofia, a filosofia que se tornava ficcional, as obras de ficção entravam como corretivo disso aí. O tempo todo, a ficção do século XIX e XX é uma crítica da filosofia. Dostoiévski, Machado de Assis, com o homem do humanitismo, o Brás Cubas. Tá? Quer dizer, os escritores de ficção sabem fazer a distinção entre filosofia e ficção, por quê? Porque eles escrevem ficção. Mas os filósofos não, porque eles escrevem ficção sem saber que é ficção. Então, esses dois campos, olha, bom, peraí, aí, para você fazer essa comparação, você lembra a multidão de dados que eu tenho que juntar para isso. Agora, se eu for, bom, agora tem paralaxe na física, na biologia, eu falei, peraí, agora tu me complicou o negócio. Se você quiser estudar esse assunto, está aí aberto, mas você vai levar 20 anos para você fechar isso aqui, tá certo? Para poder provar que sim ou que não, e como é que foi, né? Isso precisaria escrever toda a história, né? Vai passar toda a história da ciência física e das influências culturais ali. Claro que, por exemplo, na física de Descartes havia um fortíssimo elemento de paralaxe, na medida em que ela era uma dedução que ele tirava dos princípios filosóficos que tinha colocado. Por isso mesmo, o livro no qual Descartes expõe a sua concepção científica, que é um livro que ele chama Do Mundo, ele mesmo declara que é uma obra de ficção. Ele a apresenta como uma obra de ficção. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita que aquilo é ciência. Então você vê que esta confusão estava quase consciente no próprio Descartes. É como se por exemplo, Albert Einstein, ao expor a teoria da relatividade, ele o fizesse numa peça de teatro, ou num poema, tá certo? E declarasse como obra de ficção, mas ao mesmo tempo pretendendo ser cientificamente válido em todos os seus passos. Então essa confusão estava quase consciente em Descartes. Tá entendendo? Agora, é claro que ela não está consciente em Thomas Hobbes, é claro que ela não está consciente em David Hume, é claro que ela não está consciente em Immanuel Kant, e assim por diante. Ou seja, esse é um período de obscurecimento da inteligência. Não é possível, se você acredita na história de iluminismo, que houve, vamos dizer, um florescimento inaudito da inteligência depois da Renascença e mais ainda no iluminismo, e depois você chega ao século XX e vê os frutos de tudo isso, né? Com as sociedades mais absurdas e irracionais que já existiram ao longo de toda a história humana, um morticínio permanente, né? E, no fim, a total confusão cognitiva e moral que se apossou da humanidade. Isso não é possível. Se a gente tivesse ficado tão inteligente assim no século XVIII, não estaríamos tão burros no século XX. Então aí que eu comecei a examinar a hipótese contrária. Eu falei, peraí, e se o que aconteceu foi o contrário? Foi uma perda. Muita gente tinha insinuado isso. Tá certo? Mas sempre por razões doutrinais que nada provavam. Pronto, se você pega toda a crítica que o René Guénon, o Berdyaev fazem ou o próprio Heidegger fazem a modernidade, porque tudo que eles dizem não prova nada, não. Você até quando está certo, dá a impressão que está certo porque você percebeu alguma coisa, tá certo? Mas ele não tem realmente a exposição do quid, do que aconteceu. Está entendendo? Qual foi exatamente o processo? Não é isso? E é isso aí que eu tentei descobrir. Para isto é que a gente faz essa comparação entre os autores da modernidade e os antigos. Os antigos e medievais. Não é isso? Então, quando eu vejo Santo Agostinho, eu não vejo Platão, Aristóteles, os estoicos, os neoplatônicos, os Maimônides, essa gente toda, então não vê paralaxe nenhuma. Quer dizer, quando cada um desses sujeitos fala, tá certo? Ele está
expondo as coisas desde o que é a sua pessoa concreta, com a visão concreta que tem da realidade na qual realmente vive. Eles não criam um personagem para falar em nome deles. Não existe essa impostação, tá certo? Da voz e dos gestos que caracteriza a obra de ficção. Tá entendendo? Então, por exemplo, quando se Dostoiévski está escrevendo um romance, ele diz, conheci um fulano de tal, ele não conheceu nada, ele está inventando que conheceu. O narrador é imaginário também. Quer dizer, o narrador ser imaginário é absolutamente essencial à obra de ficção. Quer dizer, o narrador não pode corresponder à pessoa real do romancista. Tá entendendo? Ele tem que fugir dela, porque ele tem que saber coisas que o romancista não sabe. Não é isso? Então, por exemplo, Alessandro Manzoni, no século XIX, está escrevendo uma história que se passa no século XVI, e é um narrador. Então, quer dizer, não só os personagens são fictícios, o narrador também. Está compreendendo? Então, o narrador, por assim dizer, o expositor da filosofia de Santo Agostinho é o próprio Santo Agostinho. Agora, o narrador expositor de Descartes para dentro, de Maquiavel para dentro, já não são eles mesmos. É alguém que sabe, ou que finge que sabe, algo que eles não poderiam saber, e que ignora coisa que eles sabem perfeitamente bem. Então, pode-se provar, por análise estrutural, que cada uma dessas obras é ficcional. Agora, você imagina a gravidade disto considerado uma escala de civilização, tá certo? Que implica que toda, vamos dizer, a cultura moderna se baseia numa confusão entre ficção e ciência.